Imagine estar diante de um objeto comum, cotidiano, algo que você vê todos os dias, uma moeda. Agora, imagine essa moeda, em suas mãos, mudando de forma, de cor, de material, não diante de câmeras ou truques de mágica, mas diante de testemunhas. Cientistas e especialistas que não conseguiam acreditar no que estavam vendo. Parece ficção científica, não é? Mas, esse caso, considerado um dos fenômenos mais intrigantes e inexplicáveis já documentados, aconteceu e até hoje intriga físicos, estudiosos e curiosos do mundo inteiro. Tudo começou em um laboratório discreto nos anos 90, em um país que se tornaria referência em estudos de fenômenos anômalos. O Japão? Lá, um grupo de cientistas estudava supostos poderes paranormais, sob condições rigorosamente controladas. Eles queriam saber se era possível comprovar cientificamente a existência de habilidades que a ciência tradicional não consegue explicar menos, como a telecinese, a levitação ou a transmutação de matéria. O experimento, que ficou conhecido como o caso da moeda transmutada, envolveu um jovem chamado Masaaki Kiyota. Ele não era cientista. Era na verdade um autodidata, com uma suposta habilidade rara. Conseguia alterar a estrutura de objetos apenas com o poder da mente. Inicialmente muitos duvidaram, como era de se esperar, mas decidiram colocá-lo à prova, em um ambiente monitorado, com câmeras e controle total. Durante um dos experimentos, os cientistas entregaram a ele uma moeda de cobre comum, perfeitamente registrada e fotografada, antes do início do teste. A moeda foi colocada dentro de um recipiente transparente, lacrado. Não havia como tocá-la. Masaaki ficou diante da moeda por aproximadamente 20 minutos, em completo silêncio, com os olhos fixos no objeto. E então, algo inacreditável aconteceu. A moeda começou a escurecer. Lentamente, sua superfície foi mudando de cor, adquirindo tons azulados. Em seguida, um brilho metálico completamente diferente. Quando o recipiente foi reaberto, os cientistas constataram que a moeda já não era mais feita de cobre. Um exame posterior indicou traços de alumínio, silício e até elementos raros não encontrados na moeda original. Mas a forma era a mesma. O tamanho, o peso, o design menos tudo igual, exceto o material. Esse episódio foi registrado, documentado e até hoje é citado em conferências internacionais como um dos raros casos em que um suposto fenômeno paranormal foi observado por especialistas, sob controle e sem explicação plausível. Como isso é possível? Estamos diante de um caso de ilusão coletiva? Uma manipulação ainda não compreendida da matéria? Ou será que estamos apenas começando a entender as verdadeiras capacidades da mente humana? E aqui surge a primeira grande pergunta que eu quero te fazer. Você acredita que a mente humana pode interferir diretamente na matéria? Comenta aqui o que você acha sobre isso, porque as opiniões estão bem divididas. Mas esse não foi o único caso de alteração material inexplicável. Outros episódios ocorreram, inclusive fora do Japão. Um dos mais famosos aconteceu na Rússia, também nos anos 90, com uma menina chamada Nina Kulagina. Testemunhas afirmavam que objetos mudavam de temperatura, cor e até de composição quando ela os manipulava com concentração intensa. Apesar de muitos céticos tentarem descredibilizar os relatos, uma coisa era incontestável: havia mudanças que não podiam ser explicadas pelos meios tradicionais. Voltando ao caso da moeda, o mais impressionante era a presença de instrumentos científicos que documentaram o antes e o depois. A moeda foi submetida à espectroscopia e outros testes laboratoriais. Alguns pesquisadores sugeriram que, se a alteração fosse genuína, isso significaria uma violação das leis da física como conhecemos. A conversão de um elemento químico em outro, sem altas temperaturas, sem reações químicas, é algo que nem mesmo a tecnologia nuclear domina com precisão. Seria possível que a mente humana, ou algum tipo de energia ainda desconhecida, fosse capaz de reorganizar os átomos de um material? A transmutação era um sonho da alquimia. Os antigos alquimistas acreditavam que, com a fórmula certa, poderiam transformar chumbo em ouro. Mas isso sempre foi considerado mitologia. E de repente temos um caso moderno que revive essa discussão com força. Alguns teóricos apontam que o fenômeno pode estar relacionado à chamada intenção quântica, uma ideia que ainda está em seus primeiros passos na física, mas que sugere que o observador, ou seja, a consciência, pode interferir nos estados materiais do universo. É uma ideia controversa, mas, afinal, se a realidade depende de algum grau observado, o que impede que ela seja também moldada pela mente? Outros argumentam que estamos diante de um fenômeno magnético não compreendido, que talvez a energia cerebral em estados extremos possa interagir com campos eletromagnéticos de forma ainda desconhecida, mas até hoje, nenhuma das explicações foi capaz de reproduzir o feito de forma controlada. Ou seja,
Por mais que se tente explicar, o mistério persiste. E o que aconteceu com Masaaki Kiyota depois do experimento? Curiosamente, ele se afastou dos holofotes, deu poucas entrevistas, recusou novas demonstrações públicas e mergulhou no anonimato. Isso alimentou ainda mais as teorias. Alguns dizem que ele foi contratado por empresas privadas para estudar suas habilidades. Outros, que foi desacreditado após experimentos inconclusivos. Há até quem diga que ele foi silenciado por descobrir algo que não deveria ter sido revelado. Será que esse silêncio é mais revelador do que parece? Ou será que estamos apenas diante de mais uma história fantástica que alimenta nosso fascínio por tudo que está além da compreensão humana? De uma coisa podemos ter certeza: casos como esse nos forçam a repensar os limites do que consideramos possível. A ciência, afinal, sempre foi feita de perguntas e nem sempre de respostas. Talvez o grande desafio não seja encontrar uma explicação, mas estar disposto a aceitar que algumas coisas ainda estão além do nosso alcance. E você já viu ou ouviu falar de algum objeto que mudou de material sem causa aparente? Algum fenômeno inexplicável que desafia as leis conhecidas da física? Comenta aqui embaixo, porque essas histórias muitas vezes se repetem em diferentes culturas, épocas e lugares do mundo, e podem estar mais próximas da gente do que imaginamos. Se você gosta de mistérios como esse, fique ligado, porque no próximo vídeo vamos falar de outro caso tão intrigante quanto este. Um relógio que parou exatamente na hora da morte de uma pessoa menos e nunca mais voltou a funcionar. Coincidência ou algo mais? Então já sabe, se inscreve no canal, ativa o sininho para ser notificado, deixa o like e comenta aqui o que você achou dessa história. Porque o mistério só começa quando a gente começa a perguntar. Olá pessoal, hoje vou compartilhar com vocês uma história absolutamente fascinante que aconteceu no Japão e que até hoje intriga cientistas do mundo todo. Imagina só, uma moeda comum, de metal, que literalmente muda sua composição química diante dos olhos de diversos pesquisadores. Parece ficção científica, não é? Mas aconteceu de verdade. Em 1974, um jovem japonês, chamado Masaaki Kiyota, chamou a atenção da comunidade científica com uma habilidade extraordinária. Ele aparentemente conseguia alterar a estrutura molecular de objetos metálicos usando apenas sua mente. O mais impressionante é que isso não aconteceu em algum show de mágica ou apresentação duvidosa. Foi documentado em um ambiente controlado, com diversos cientistas presentes e utilizando equipamentos de análise altamente sofisticados. Durante os experimentos, Kiyota conseguiu transformar uma moeda de bronze em prata. E não estamos falando de uma simples mudança de cor ou um truque de ilusionismo. A análise química comprovou: a composição molecular do objeto realmente se alterou. O mais intrigante é que essa transformação aconteceu sem qualquer aplicação de calor, pressão ou contato físico direto. A moeda simplesmente mudou. Casos semelhantes foram relatados na Rússia, com a famosa Nina Kulagina, que também demonstrou habilidades psicocinéticas sob observação científica. É impossível não fazer paralelos com os antigos alquimistas, que buscavam a transmutação de metais. A física moderna nos ensina que a matéria é, em sua essência, energia condensada. Será que a mente humana, através de algum mecanismo ainda desconhecido, poderia influenciar essa energia de forma tão dramática? O mais curioso é que após esses experimentos, Kiyota praticamente desapareceu da vida pública. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu com ele. Por que alguém com uma habilidade tão extraordinária simplesmente sumiria? Até hoje, não existe uma explicação científica definitiva para o que aconteceu naquele laboratório japonês. Os registros e documentações existem, as testemunhas confirmam, mas o como permanece um mistério. Isso nos faz questionar: quanto ainda não sabemos sobre as capacidades da mente humana? Que outros fenômenos extraordinários aguardam nossa descoberta? Se você ficou tão fascinado quanto eu com essa história, deixe seu like e se inscreve no canal. Compartilhe nos comentários o que você pensa sobre esse caso intrigante. Será que existem outras pessoas com habilidades semelhantes por aí? Nos vemos no próximo vídeo, com mais histórias extraordinárias que desafiam nossa compreensão do mundo. Um abraço.